pouco a urgência para a lei da reciprocidade, em resposta justamente a esse tarifaço de Trump, né, Elô? A gente já vai vir aqui para o Brasil, mas vamos discutir rapidamente aí essas medidas do Trump. A gente estava esperando por isso, né? Finalmente o anúncio foi feito, a gente precisa saber com mais detalhes o que vai afetar o Brasil. A gente esperava muito alguma medida na área do etanol, que é muito importante para o Brasil, exporta muito etanol. Autopeças, o Brasil também exporta muito. Agora, existe todo um movimento já sendo feito para o Brasil começar a levar esses produtos para outros lugares. Etanol, por exemplo, tem muita gente interessada no etanol brasileiro. Então, esse é um dos esforços, e o outro é tentar negociar com esse governo, que está dificílimo, porque esse governo é o governo do Trump, né? Não é um governo que tem funcionários, diplomatas, especialistas em comércio exterior que possam sentar e discutir com alguém, porque é tudo o Trump, é o que ele quer e é o que ele diz. Então, vamos ver até onde ele vai conseguir levar isso. Agora, nesse momento, na Câmara dos Deputados, está havendo um embate, porque o PL, que é o partido do Bolsonaro, pediu para adiar a votação dessa medida, que está unificando todo o plenário em torno da necessidade de dar ao governo a possibilidade de se proteger dessas medidas. De fato, acho que o governo nem precisa, o governo pode agir sem que o Congresso dê um pio nessa questão. Porém, o Senado ontem aprovou uma medida rapidamente, 70 votos a 0, e hoje, por uma votação muito expressiva, a Câmara decidiu botar em regime de urgência essa proposta que veio do Senado. E o PL dizendo que não, está querendo obstruir a votação e não vai, pelo que eu estava vendo aqui agora, não vai conseguir, porque está sozinho, só tem o Novo do lado dele, os outros partidos todos estão votando a favor de seguir com essa votação, Gabi. Chico, eu vou te passar a palavra só ressaltando que o Trump, ele estava ali com uma imagem, a gente até passou rapidamente no ICL Urgente, né? Com uma tabela dessa reciprocidade de tarifas. Quer dizer, tá fazendo um carnaval, né? Tá midiático mesmo. Um show assim de um açougueiro, né? Com aquela tabela ali, vou ferrar você, vou ferrar o Brasil, vou ferrar a Índia, vou ferrar a China. E eu sigo esperando dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que botou o boné do Trump comemorando a eleição dele, algum manifesto. A essa altura. Ele governa o estado mais poderoso do Brasil, atingido diretamente pelo Donald Trump, e nada até agora. Eu espero do Zema, governador de Minas Gerais, o estado mais atingido na questão de aço, ou seja, já foi atingido antes, zero pronunciamento, continua alinhado total com o Donald Trump. E dos demais patriotas trumpistas do Brasil, que amam os Estados Unidos, eu espero que essa gente, já que se diz patriota, defenda um pouco o agro brasileiro, não é? A Elô falou do etanol, é diretamente o agro, principalmente o agro aqui de Ribeirão Preto, aqui do interior de São Paulo, das grandes usinas do país. Então, esse tarifaço vai colocar em sinuca a extrema-direita brasileira e esses governadores, Tarcísio, São Paulo, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Ué, não vamos pronunciar? Vão deixar sobrar para a economia de São Paulo e de Minas? Justamente, a gente tem aqui, eu estava citando agora há pouco essa tabela que o Trump estava segurando, e a gente está vendo a imagem aqui na tela com a lista desses países que estão incluídos no tarifaço do Trump, né? Eu estou ansiosa, estou curiosa para ver como é que os países, porque não é só o Brasil, né? A gente está vendo um movimento no nosso Congresso aprovando esse regime de urgência, mas os países que, obviamente, também estão vendo esse anúncio do Donald Trump como algo destrutivo para as economias locais, né? Então, eles devem pôr suas próprias retaliações. Agora vai começar para valer essa guerra comercial. O jogo começou para valer. A Europa, por exemplo, a Comunidade Econômica Europeia, pensa, inclusive, em suspender Big Techs. O jogo vai ser pesado. Ou uma taxação muito alta, ou até a suspensão de algumas Big Techs, que são assim, o símbolo dessa nova colonização dos Estados Unidos, né? Atingindo diretamente o Elon Musk, que é o garoto propaganda do governo Trump.
E são as empresas mais lucrativas do mundo hoje, sim, né? sim. A categoria dos novos bilionários do mundo está vindo dessa área aí. Então, é uma área que eles poderiam, se a Europa decidir agir com firmeza, pode pesar bastante no bolso da classe mais rica dos Estados Unidos, o que afetaria diretamente o governo Trump, que está com essas pessoas no centro do governo, né? Então, a gente está vendo aí para o Brasil uma tarifa até pequena comparada com o restante da tabela de açougueiro ali do Donald Trump. A China, né? nem É verdade. Mas, pois é, a China nem se fala. Agora, a China está trabalhando já tem tempo. A China fechou agora, semana passada, no final da semana passada, um acordo com o Japão e Coreia para se defender dessas tarifas também. E já disse que vai responder, não vai deixar barato para o Donald Trump. Então, eu não sei, mas eu acho que, claro, numa situação dessa, ninguém tem nada a ganhar com isso, ninguém. Agora, quem tem mais a perder, na minha opinião, de princípio, são os Estados Unidos, porque se o mundo todo começa a reagir e começa a responder, eles vão ter que arcar com um peso de medidas de vários países do mundo, vai doer muito mais lá do que em qualquer outro país, né? Essa experiência já foi feita lá em 1930, um tarifaço brabo igual esse de hoje. O resultado foi desastroso. O país vinha já de uma depressão econômica, quando veio o tarifaço, aí jogou para o espaço toda a economia norte-americana naquele período. Então não tem bons exemplos aí na história, no retrovisor. Em breve a gente deve ter os próprios, como já está acontecendo, né? Um movimento até dos eleitores do Donald Trump cobrando por isso. Então a gente vai continuar acompanhando e vai voltar a falar sobre esse assunto aqui ao longo do ICL Notícias segunda edição. Inclusive a nossa equipe está acompanhando esse pronunciamento do Donald Trump na Casa Branca. Ele já anunciou quais são esses países, qual é a taxa, né, para cada um deles, qual é a tarifa para cada um deles, e a gente vai voltar com análise ao longo do programa. Vamos seguir. Agora, o que eu acho que Diga, é muito Elô. curioso é como que isso já está provocando um racha político aqui no Brasil, né? Porque o PL, que é o partido do Bolsonaro, veio com essa proposta hoje de impedir a votação dessa medida na Câmara. Só que viu que ia perder. E aí disse que ia voltar para adiar a votação porque está em obstrução, que quer obstruir todos os trabalhos até a votação da anistia. Mas que, se a maioria votar para decidir ainda hoje, que eles vão aprovar a medida em honra do agronegócio. Então, eles estão assim numa saia justa danada, Sim. porque o próprio Bolsonaro foi às redes defender o Donald Trump. Exato. Foi lá dizer que o governo brasileiro é que é desastrado, que não sabe conversar com o governo dos Estados Unidos e tal. O que pegou bastante mal. Eu acho que ele... Eu acho que o tom do Twitter dele pode ser prejudicial para os deputados do PL. Foi um desastre, né, esse Twitter do Bolsonaro. E ele é ouvido assim pela Folha, pelos jornais, como um grande analista de política internacional, né? A gente sabe o tamanho do desastre que é essa figura para o país. Tomara que o agro finalmente saiba com quem está lidando, né? Você lembra daquela imagem dele sozinho no G20? Ele só conseguiu conversar com o garçom do coquetel onde estavam todos os líderes mundiais do G20? Exatamente. É isso aí que a gente está falando. Grande estrategista geopolítico, né? Exatamente. Muito bem. A gente segue por aqui agora, Elô, olhando de novo para o Brasil, né? Não especificamente a ver com o Donald Trump, mas olhando para as nossas questões políticas também por aqui. Falando sobre o mercado, né? Uma estratégia do mercado aliada a um personagem importante do Centrão, né? Como é que é essa história? A gente traz uma reportagem com exclusividade aqui no ICL Notícias segunda edição. Já mostramos, já demos um aperitivo também no ICL Urgente a respeito disso. Um áudio de um evento que é da Legend Investimentos no auditório do Banco BTG, em que o senador, presidente do PP também, Ciro Nogueira, expõe esse plano junto com o mercado financeiro para uma derrota do presidente Lula. Então, o Ciro fala de impeachment, ele fala que diferente da presidente Dilma Rousseff, Lula é muito popular para ter um impeachment, enfim.
e que o melhor seria chegar a 2026 com o Lula enfraquecido, mas nem tanto. Então, vamos tentar entender essa história nesse primeiro áudio que a gente vai trazer a partir de agora. Vamos lá. Boa. É muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu e desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%. O Lula tem um piso de 30%, então não vai cair dele. Um presidente com 30%, não tem como você decretar um impeachment de um presidente. Então, e eu acho que seria muito traumático para esse momento econômico. Aí, Elô, o primeiro áudio que a gente ouve dessa reportagem, que está em destaque no nosso site. Eu acho incrível que você vê na maneira como ele fala, o desejo era fazer um impeachment, né? Então, sim. Porque ele está analisando que não dá para fazer o impeachment, porque afinal de contas o Lula ainda tem 30% de aprovação, e ele deixa muito claro também que Dilma não tinha nenhum motivo para sofrer o impeachment, a não ser a queda da popularidade, que aí nessa queda de popularidade os políticos viram a oportunidade de dar-lhe um golpe. É disso que a gente está falando. E eles estão de olho para ver se podem dar um golpe no Lula também. É a mesma coisa, a mesma turma. Então, eu acho que fica muito patente como esse pessoal pensa a respeito da democracia, né? Esses encontros da Faria Lima, como esse, eles mostram, assim, é uma tremenda aula, é uma pós-graduação do escárnio dos ricos contra os pobres. Esse encontro é uma nojeira. Eu tive o desprazer de ouvir inteiro tudo que eles conversaram lá, para comentar aqui. Gente, é escárnio do começo ao fim, é uma trama macabra ali, como é que vamos derrotar o Lula e tem mais, como vamos mais adiante vender Petrobras, Banco do Brasil, é bom o povo brasileiro ficar atento, porque se entra um Tarcísio da vida com a fome de martelada que ele está, vai vender Petrobras sim. A ex-presidente da Caixa Econômica Federal, presidente da Caixa no governo Bolsonaro, que estava com Ciro Nogueira nesse encontro, ela fala claramente que o Estado é muito grande, temos 127 estatais, ela não sabe que é menor do que os Estados Unidos, menor do que vários países do mundo. Mas deixa bem claro que a derrota do Lula é uma derrota que vai significar o Brasil vai perder a Petrobras, no mínimo. E tem tantas outras coisas, né? Exato, eles não vêm mais para brincar. Mas agora, Elô, o jogo não é mais de brincadeira. O jogo agora de Faria Lima e da extrema-direita, daí que o nome do Tarcísio é muito citado, inclusive nesse encontro deles, assim como eles dão o Tarcísio como já ganhou. A extrema-direita já ganhou. Chico. Já ganhou. É um isso que eu acho escárnio. incrível. Eles riem da pobreza, eles riem de quem tem o benefício de prestação continuada, o BPC. Tem gente demais, tem pobre demais nesse benefício. Quando eles falam que está chegando quase a 100 milhões, vai chegar a 100 milhões de brasileiros. É um escárnio. Tudo aquilo que o Gessé Souza, nosso autor de Elite do Atraso e outros belos livros, coloca ali na sociologia dele, essas pessoas dão exemplos ali explícitos de como é nojenta essa elite brasileira. Eu acho que vale a pena... Você que ouviu isso como eu ouviu também, só uma coisa, como você ouviu, também ouvi, você vai se lembrar, eles falam em excesso de assistência social no Brasil. Eles dizem que o Brasil é um país que tem excesso de assistência social. Eu quase dei um tiro na gravação na hora que eu vi. Um dos países mais desiguais. Um país com a desigualdade que a gente tem. É muita cara de pau. Eu acho que vale a pena, Chico, você citou aqui, mas para que as pessoas entendam, né, qual foi o tom. Ele estava falando que o presidente Lula está enfraquecido, e isso revela ali uma estratégia, né? A estratégia que está sendo traçada, uma estratégia que é política. Vamos dar uma escutada, então, nesse segundo áudio, para a gente também entender esse tom. Vamos lá. Agora não vai ser candidato.
certeza que ele não vai sair da vida pública depois de uma trajetória de tantas vitórias com uma derrota em que ele tem possibilidade de perder até no próprio Nordeste. Então, acho que é irreversível a questão da popularidade dele. Acho. Eu faço pesquisas qualitativas e as pessoas não veem mais capacidade do Lula de transmitir otimismo, esperança na vida delas. Não tem mais essa capacidade. Isso está muito claro. Inclusive, não falo nem no resto do país, mas inclusive no Nordeste. Veja, as pessoas já estão em efeito um pouco baile. As pessoas não têm mais expectativa desse atual governo. É um governo velho, né? Governo Eu acho velho, inacreditável. Há vários pontos aqui. Primeiro, quantas vezes ele já se elegeu presidente, o Ciro Nogueira? Porque o Lula já se elegeu 3. Né? Então você dá o Lula como carta fora do baralho nesse momento do mandato, onde muita coisa ainda vai acontecer, acho que é uma visão política bastante equivocada, para dizer o mínimo. Segundo, ele fala, eu faço pesquisa quantitativa e eu estou vendo que não tem como reverter, que ele já perdeu. Pesquisa, como a gente sabe, pega o retrato do momento. Ela não mostra o que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, o presidente Lula, que tem muito mais experiência política do que o Ciro Nogueira, não pode ser descartado dessa maneira do cenário nacional. Até porque o próprio Ciro Nogueira, lá para frente dessa conversa, admite que os 2 nomes políticos do Brasil que movimentam a maioria da população são Lula e Bolsonaro. Então como é que ele já está descartando o presidente Lula? E Bolsonaro é inelegível. E ele admite que todos os 2 têm muita força, muito poder de transferência de voto. Então até é incoerente o que ele está falando. Me parece muito mais uma vontade, um desejo, do que uma análise fria e pragmática da realidade que a gente está vivendo. Eu acho muito importante essa fala da Elô, porque o Lula já foi considerado por alguns políticos morto politicamente no passado, no âmbito da Lava Jato, quando ele foi preso, e hoje ele é considerado inocente, voltou à presidência da República. Então, realmente, é difícil até encontrar um adjetivo, né? Mas acho que até é uma prepotência, né? Exatamente. Não, não era só a classe política, também é a nossa imprensa inteira. O Lula não é mais player, o Lula não é mais isso, não é mais aquilo, o Lula não está mais no jogo, adeus Lula. Todo mundo em manchetes escandalosas, acabou pro Lula. O cara tá de novo no Palácio do Planalto. Vai disputar mais uma eleição. Então, é bom não decretar a morte desse pernambucano assim como não quer nada, né? Não é fácil, não é assim não. Mas ouvi, a Elô ficou com a mesma sensação parecida que eu fiquei. É uma nojeira, né? A forma como é conversado. Espera o próximo áudio, então, Chico. E o que é revelador então, vamos logo para o próximo áudio. Porque eu acho que exemplifica muito bem isso, porque está justamente falando sobre o projeto de isentar o imposto de renda até R$5.000. Então, o Ciro Nogueira está respondendo para uma integrante da mesa, e o tom ali é isso. Vamos assistir. O que consta quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então não tem uma redação. Como um parlamentar votar contra a isenção para quem ganha R$5.000. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. Bom, para ninguém ter dúvida do que está acontecendo nessa conversa, tem essa proposta de isentar quem ganha até R$5.000, isentar de imposto de renda e dar um desconto para quem ganha entre 5 e 7, que já foi apresentado ao Congresso pelo governo. E agora, até o Hugo Mota, presidente da Câmara, escolheu Arthur Lira para relatar esse projeto. Por quê? Porque todo mundo sabe que é o principal projeto que vai tramitar na Câmara esse ano, que é o projeto que vai dar mais visibilidade e para quem quer se candidatar a qualquer cargo, e ele vai vir para o Senado, porque vai ser um projeto popular de isenção de imposto de renda. Mas o que a direita quer?
quer obrigar o governo a tirar, porque numa vez que você dá isenção, você perde a arrecadação e tem que compensar essa arrecadação de alguma maneira. A briga toda vai ser em relação a de onde vem esse dinheiro, né? Então, o Ciro Nogueira já está falando ali nessa conversa que eles vão procurar uma maneira de tirar esse dinheiro de outro lugar, porque a proposta do governo é tirar de onde? É tirar do andar de cima, é tirar um pouquinho de quem ganha mais de 50 mil. E aí você vê essa mulher que está dirigindo a conversa dizendo que, então qual é a proposta que o senhor vai fazer para substituir, né, não tirar esse dinheiro de onde vai ser? Porque todo mundo ali naquela sala ganha muito mais de 50 mil por ano e não quer perder a boquinha. Mais de 50 mil por mês, perdão, né? 50 mil... mais de 1 milhão por ano. E ninguém ali quer perder a boquinha. Então isso é o retrato, assim, patético do grande problema da sociedade brasileira, que é uma minúscula elite cheia de dinheiro que não se vê na obrigação de contribuir com nada para o avanço da sociedade mais ampla, para o avanço de toda a sociedade brasileira. Eles só querem defender o bolsinho deles. Isso ficou patente nessa conversa. É isso, Elo. E o Ciro Nogueira, leva como um conforto para aquela plateia dos endinheirados, assim, olha, mas não se preocupe não que a gente vai dar um jeito e compensar, tirar de outro lugar do próprio governo. Ele traz um conforto ali ele vende esse conforto para a plateia da Faria Lima, né? É isso e... então essa conversa cristaliza, Vai lá, cristaliza o problema crucial da sociedade brasileira, que é essa acumulação de renda numa faixa minúscula e pobreza para a grande maioria da população. Exatamente. Deveria ser até uma peça de propaganda contra a extrema-direita, se você souber usar. Porque ela deixa assim... na cara de todo mundo, olha como age essa gente, olha como é feita a política do Brasil. Sai um senador da República de Brasília, se encontra com um bando de endinheirados em São Paulo e vão conspirar contra o país. E principalmente contra o mais pobre, contra o pobre lá do BPC. Essa é a vítima dessa gente. Isso acontece, né? A gente está tendo acesso a esses áudios, mas eventos públicos do mercado financeiro que eu mesma acompanhei como jornalista, como repórter, no passado, em que o Paulo Guedes ele era ovacionado durante as falas, né? Em um momento que existia a fila do osso e tudo isso, parecia uma desconexão completa da realidade brasileira. Completa. E os caras estão sentados ali naquela mesa com milhões na conta do banco, sem ter a menor preocupação com o futuro, porque no dia que quiser parar de trabalhar está garantido, dizendo que tem que começar a mudar como é que faz a aposentadoria, porque tem que ver a expectativa de vida. Querem que a gente pare de trabalhar com 400 anos. Sim, entendeu? Porque não tá bom desse jeito. É nojento, Chico, você tem toda a razão, é uma nojeira. Não, tem que ter muito estômago para ouvir esses áudios todos. Eles falam, ele até vende uma nova reforma da Previdência. Que seria baseado, não teria nem essa de escutar ninguém, seria baseado apenas na expectativa de vida do brasileiro. Ou seja, ele quer ferrar mais ainda, ele achou pouco o que o Temer e o próprio Bolsonaro fizeram com os aposentados do país. Direitos, exatamente. Vamos chamar Rodrigo Viana aqui para nossa mesa. Por favor, o homem Ele também tem gestão junto com a gente. Pode vir, Rodrigo. O homem do ICL urgente na frente da câmera aqui, gente. Vem, mas traz o sal de fruta, né? Eu estava ouvindo. O antiácido junto, Rodrigo. São as coisas que a gente sabe que acontecem, né? Esses encontros, né? O senador da direita com a turma dos endinheirados. Um senador que também errou tudo em 2022, né? Ele não é bom de previsão, mas ele estava tramando, né? Ele está vendendo um peixe ali da política de Brasília pro mercado financeiro. Ele quer a candidatura do Tarcísio de Freitas. É aí que eu acho que vale a pena a gente até trazer, além desses áudios, né? Esses trechos de um áudio que a gente acabou de mostrar. Ele também teve outro momento político que ele se manifestou abertamente, não é segredo, tá? Que ele é a favor da candidatura do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para 2026.
Então, o Ciro disse num evento, né, também ligado à conjuntura econômica, como esse que a gente está tratando aqui, que o Tarcísio é o candidato ideal para enfrentar o presidente Lula olha só, se o presidente Lula estiver competitivo. Então, eles fazem até esse cálculo, quer dizer, se ficar muito fraco, entra o núcleo da família Bolsonaro. Então, não é interessante, eles querem o Tarcísio. Então, tem que manter sem muito trauma econômico. Vamos entender essa história também? Bora. A gente vai trazer essa fala do Ciro Nogueira. Vamos lá. Quanto mais o Lula enfraquecer, mais difícil o Tarcísio tem de ser candidato, na minha visão. Esse cenário que a gente tem. Porque se o Lula se enfraquecer, como está acontecendo, que eu acho, na minha visão, graças a Deus, de forma irreversível, o Bolsonaro vai, na cabeça dele, eu conheço, ele vai dizer, poxa, é melhor, em vez de eu botar o Tarcísio, eu botar uma pessoa mais próxima a mim, uma pessoa que tenha mais fidelidade com o meu projeto. Um filho dele, por exemplo. Exatamente. Eu acho que pode muito acontecer isso. Se acontecer dele ser condenado ou ser preso, aí não, aí já acabou. Aí vai ser um filho e aí ele elege quem ele quiser, no meu ponto de vista. Agora, por favor, principalmente aqui na Faria Lima, que todo mundo é Tarcísio, não vão trabalhar para o Lula não cair tanto para dificultar a nossa vida. Olha, só para localizar no espaço-tempo, esse vídeo é da sexta-feira, dia 28. Os áudios que a gente ouviu anteriormente são de segunda-feira, agora, dia 31, Rodrigo. Ele está brincando no parquinho da Faria Lima. Sim. O Ciro Nogueira saiu do Piauí, da Brasília, e veio brincar no parquinho. Sexta-feira, Faria Lima. Fim de semana deve ter comido, almoçado, jantado, sei lá o quê. E segunda-feira, Faria Lima de novo. E aí, na sexta-feira, que é esse vídeo, né, de agora, ele diz... Não vão também bater demais no Lula, que senão, no entendimento dele, eu achei esse raciocínio dele contestável. Sim. Porque qual que é o raciocínio dele? Se o Lula tiver forte, aí o candidato é o Tarcísio. Se o Lula tiver mais fraco, o Bolsonaro vai querer que seja alguém da família dele, porque daí tá fácil mesmo. E quem disse que o Tarcísio vai querer enfrentar o Lula forte? Se o Lula tiver forte... a eleição para ele já tá ganha. Pois é. Esse raciocínio porque todo mundo olha para o Ciro, mas ele é um cara que entende tudo de política. Gente, peraí, ele não é Ulisses Guimarães. Não, ele errou feio, Isso. Se você der um Google aí, vai encontrar ele até numa condição meio folclórica de que chuta muito. Ele disse que o Bolsonaro ia ganhar em 19 estados em 2022 e ia vencer por 54 a 46. Ele errou feio essa. Errou feio. Então, ele não é um oráculo da política nacional. Não é um torcedor. Essas pesquisas dele não são tão boas assim também não, né? Exatamente. O que é interessante assim, para o nosso espectador, para a gente, mergulhar, fazer essa viagem do que pensam e como tramam nessas reuniões da Faria Lima. Eu acho que o revelador, né, o que pensam, o que comem, o que tramam. Parece chamada do Globo Repórter. O que pensam, como tramam, né? Como conspiram. Agora, quem estava com essa leitura de o que pensam as elites, quem é o candidato que está sendo abraçado pelas elites... É o José Dirceu, né? O Zé Dirceu disse isso. Dia 31, que foi o dia dos áudios que a gente... Exato. Aqui, ele disse, olha, o Tarcísio é o candidato das elites, foi abraçado pelas elites. A gente, inclusive, tem essa fala aqui, me avisa a produção, a gente vai transmitir ela agora, vamos lá. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato, e vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela chama-se Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, viu? A elite de São Paulo já o abraçou. A elite de São Paulo já o abraçou. Já. O desejo, o sonho Isso a gente está vendo. Isso a gente está vendo. Minha pergunta para vocês é a seguinte. O Tarcísio... Nesse banho-maria que o Bolsonaro está deixando ele, né? Até a última hora parece que o Bolsonaro vai querer fazer isso. Vai dar tempo para ele se tornar um nome nacional, para se eleger e disputar uma candidatura com o Lula? O Tarcísio não é um cara conhecido no Nordeste, o Tarcísio não é um cara conhecido no país inteiro. Ele precisaria fazer esse voo, né? E se ficar demorando muito, acaba não dando tempo. Sim. Não, e ontem, nós estamos falando da pesquisa...
Estamos falando hoje também da pesquisa Quest, né? Sim. Que saiu com a desaprovação do Lula realmente em alta. Várias pesquisas mostram isso, né? E já a gente vai trazer também esses dados. Os dados todos, né? Sim. Mas ontem saiu uma pesquisa, Elô, da Atlas, que mostrava a desaprovação e a aprovação estabilizadas, num cenário que não é bom para o Lula, porque tem mais desaprova do que aprova, mas quando vai para o cenário eleitoral, o Tarcísio está empatado com o Lula, 47-46. Não é que o Tarcísio está com 10 pontos na frente do Lula, como dá a entender o Ciro Nogueira nessa conversa aí com os Faria Limers. Esta aqui é a pesquisa de hoje de aprovação e desaprovação. É preocupante. Eu não estou negando os fatos, né? E acho que não é. Jornalista nenhum deve brigar com os fatos. O Lula tem uma dificuldade nesse momento de popularidade. Tem mais desaprova do que aprova. Está ali no gráfico da Quest e em todas as outras. Aliás, essas novas pesquisas elas não trazem mais outras categorias como regular, elas vão direto... Aprova, desaprova. Aprova, desaprova, né? Mas chama atenção que no Nordeste cresceu também a desaprovação entre as mulheres. E o mais maluco é que no Sudeste o Lula deu uma melhoradinha. No Sudeste? Ele, em comparação com a mesma pesquisa Quest, ele cai, a desaprovação era 66%, agora é 60%. Bom, ainda é muito alta, né? Não, altíssima. Não estou sendo 6 poliana. pontos é bastante coisa. Não estou sendo poliana, mas tem esse dado maluco nessa pesquisa. Ele sobe de 31 a 37 na aprovação também. Só há esse registro em São Paulo. Desculpa, não é o Sudeste. Exatamente em São Paulo. Em São Paulo. É em São Paulo. Ô Chico, a gente está falando curioso, aí... né? Curioso, que é um dado maluco. Cai no Nordeste, cai entre as mulheres, cai entre quem ganha até 2 salários mínimos, que é a base, lulista... Mas histórica. O que eu ia falar, Elô, a gente viu aí, Gabi, cenas explícitas, né, desse plano aí, não é golpista, né, desse plano para derrubar o Lula politicamente, né? Nesse momento a gente não pode falar em golpe, não é isso. É um plano, enfim, entre os aliados, centrão, direita e o mercado financeiro. E eles promoveram um bombardeio contra o governo em novembro e dezembro, lembram? Sim. Apostaram contra o governo, explode o dólar, as contas estão arrasadas, as contas públicas brasileiras, acabou, é um descontrole completo. Não era verdade. Chegou janeiro e o Brasil teve o maior déficit primário da história. Mas ficaram 2 meses de bombardeio, novembro e dezembro. Olha que engraçado, que curioso, lá no gráfico da Quest, que agora há pouco entrou aqui na tela bem rapidinho, quando que dá a virada de popularidade contra o Lula? Novembro e dezembro. Novembro e dezembro, bombardeio 24 horas. Jornal Nacional, os sites, as redes sociais, todo mundo dizendo que as contas estão descontroladas. E foi promovido por esse mercado que está lá dando risada com o Ciro Nogueira. Eles promovem o ataque, vem depois a crise do PIX em janeiro. Junto com isso, aumentou o preço dos alimentos. Aí é base concreta. Né? Essa é a realidade. Essa é a base da realidade. Mas teve esse bombardeio, que é justamente dessa turma, que agora está lá falando para o Ciro. Então agora é irreversível, deu certo o nosso plano diabólico, conseguimos dessa vez pegar o Lula. E o Lula, Gabi, o Chico, vocês estavam falando, é o presidente que já morreu 3 vezes politicamente. Ele morreu no mensalão, não se recupera nunca mais, acabou, se reelegeu. Depois foi preso, acabou o Lula, não tem volta para ele, acabou, vai morrer na cadeia. Voltou e foi eleito. E agora estão anunciando, o Ciro Nogueira anunciou a morte política do Lula. A terceira morte, Assim, acho que a projeção, de repente, é o contrário, né? Se a gente for seguir o histórico aí. Mas daria até o texto de um artigo, o homem que morreu 3 vezes. Outra coisa que me chamou muita atenção é o seguinte, é que na política, assim como no futebol, me perdoem a comparação, você nunca entra de salto alto no campo. E eles estão considerando que o Ciro Nogueira é imbatível. Acabou. É ele e pronto. E vai dar tudo certo. Não funciona assim na política. Não dá para você 2 anos antes da eleição fazer uma previsão tão taxativa como essa. Tem muita coisa para acontecer ainda. Exatamente. E chama atenção também como é complicada a vida do governo. Gabi, se eu estiver falando demais, você me corta aqui, que eu cheguei agora, estou animado. Só aqui querendo, porque eu tô com o áudio assim, aqui engatilhado, tipo assim, sabe? Pro áudio. Não, me chama a atenção ansiosa. Que o Ciro Nogueira é do PP e o Arthur Lira, né, que vai ser o relator do, talvez, o projeto mais importante para o Lula, é do mesmo partido. Um quer derrubar o Lula, o outro será que vai ajudar tanto assim o Lula com esse projeto? Mas ele reconhece mesmo nessa ele vai ajudar o mercado financeiro. Vai ajudar o mercado financeiro. Porque ele o Lira está lá... Vai lá, Chico. Não, por favor. Você...
O Lira está lá para fazer essa mudança, para mudar o projeto do governo na parte de onde vai sair o dinheiro para compensar a isenção até 5 mil. Ele está lá para isso, para fazer como o mercado financeiro quer, brigar com o governo para o corte sair todo do governo. E não de quem ganha mais de 50 mil. Exatamente, mas ele reconhece que não tem como não aprovar isso, que ninguém, nenhum político vai arriscar o seu nome não aprovando essa história. Aí ele, para confortar a distinta plateia, ele fala que, olha, mas não vai, a inflação vai comer esse ganho. Primeiro que só vai entrar em 2026, no ano da eleição, vai demorar e a inflação vai comer até lá. É essa a esperança dele. Ciro Nogueira e a Faria Lima apostam na inflação para comer esse ganho. Esse ganho que vai vir. Eles acham que é inevitável aplaudir. E esse projeto do Lula, ele aparece já nessa pesquisa da Quest, depois do Bolsa Família, já é esse projeto que sequer foi aprovado no Congresso, já aparece como o maior atrativo do governo. Sim, importante. Com maior efeito. E considerando que quase 50% não sabem ainda do que vai acontecer exatamente. O que vai acontecer exatamente. Então, tem jogo aí em cima desse projeto, tem muita vantagem para o governo, será realmente a principal bandeira para 2026. Falando dessas estratégias, a gente tem mais um áudio. Vamos lá. Da segunda-feira, dia 31, do Ciro Nogueira, foi gravado agora, falando da estratégia a respeito de Bolsonaro para 2026. Então, vamos ouvir mais esse áudio do Ciro Nogueira. Vamos lá. Eu fui discutir estado por estado com ele, quem seria o nosso candidato ao governo, quem seria o nosso candidato ao Senado, porque ele tem um desafio enorme de fazer uma grande maioria no Senado. Né? Mas para isso ele não pode eleger só bolsonarista. Cheguei, presidente, o senhor quer eleger mais de 40 senadores? Não quero, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar nos estados um PO e um aliado. O que é PO, Cidri? PO é o puro de origem, presidente. O de origem que eu chamo é a Michelle, é o Flávio, o Eduardo. Eu digo, aliado sou eu. Né? Não sou Bolsonaro, não sou Bolsonaro. Aliado sou eu. Puro de origem. Aí, olha que ele cita. Essa família que vive de parasita do dinheiro público desde que o Bolsonaro se elegeu vereador há 40 anos atrás. São os picaretas da família, né? Puro de origem da linhagem Bolsonaro, né? Mas o que eu acho que é interessante nesse trecho da fala do Ciro, depois ele vai desenvolvendo mais a ideia, e ele vai falando que o Bolsonaro hoje em dia é um cara mais pragmático, que ele entendeu que ele tem que fazer algumas alianças, que não dá para ele ir só com os puros de origem, Sim. Não dá para ir só com os bolsonaristas raiz, que ele tem que ampliar um pouco o leque se ele quiser ter uma marca política realmente importante, né? Se ele quiser fazer uma bancada maior no Senado, como é o grande objetivo dos bolsonaristas, para poder pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai analisando, vai mostrando que o Bolsonaro mudou, que ele aprendeu algumas coisas. É curioso, porque você vê que, ao mesmo tempo que ele está ali fazendo o jogo do Bolsonaro, a sensação que me deu no fim das contas é que se ele pudesse se livrar do Bolsonaro, ele ia ficar bem mais feliz, o Ciro Nogueira. Viu? Boa, Elô, bem observado. Inclusive a plateia e a mesa desse encontro, a torcida é essa também. Pena que ainda tem o Bolsonaro atrapalhando com as bolsonarices. Isso atrapalha a candidatura do Tarcísio, que tem que sair do governo até abril do próximo ano. Que tem que formar uma frente ampla também. Tem que tentar roubar do Lula a frente ampla. Se demora muito, pode ser tarde para as alianças. Você não vai esperar uma candidatura... quem vai ser? Vai ser o Flávio, a Michelle... Esperar até abril. Então, esse tempo, ele é favorável à esquerda. Essa demora é favorável, sim. Se demorar um pouquinho para o ano que vem. Agora, eu sei que tem um candidato